Prepara o estômago, porque tem muito mais coisa podre aparecendo. Vem comigo que eu vou esclarecer o suposto envolvimento do Leonardo DiCaprio e do Ashton Kutcher com o P. Diddy. Vamos ver o que os advogados das vítimas estão preparando contra ele. Tem o lance do Usher, tem o do Kanye West também incendiando o assunto. Detalhes bizarros de quem já participou das Free Coffs. Você vai saber quem é a Jagger Wright e por que ela é uma das peças principais dessa história toda. Vem que é hora de mais um capítulo do caso P. Diddy. Vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui. Bom, uma coisa é certa, né? Se o Diddy cair, ele não vai cair sozinho. Eu costumo falar isso, né? Ele não vai cair sozinho, tem muita gente envolvida. Tudo indica que se isso acontecer, se ele realmente cair, ele vai arrastar muita gente famosa junto com ele. Tá preparado? Mas atenção, ok? O que eu vou falar nesse vídeo aqui e o que eu já disse nos outros anteriores sobre esse caso são coisas que estão saindo da internet. O que eu faço é só compilar as principais notícias e trazer pra você ficar sabendo do que tá rolando por aí. E é o que eu sempre digo, por mais que a gente goste de acompanhar as notícias, não cabe nem a mim nem a você julgar essa confusão toda, até porque a gente não sabe dos detalhes. E a gente não tem competência para tomar o lugar do juiz, não tem. Então vamos manter em mente que é importante que a gente está acompanhando o que dizem por aí. Então o que tem nesse vídeo aqui? Tem notícias, tem análise de material que sugere crimes do P. Diddy, tem declarações, tem entrevistas. Mas quem vai dizer se essas pessoas estão falando a verdade ou não? Só o juiz, ok? Não é a gente. A gente pode conversar sobre isso, mas julgar não fica legal. Então se prepare então para mais uma rodada completa de coisas chocantes aí envolvendo o Diddy. E como sempre, já se liga, né? Como o tema é pesado, igual os outros foram, né? Tem muitos assuntos, muitas palavras impróprias aqui. Esse vídeo não é para menores de 18 anos, já vou avisando, ok? E para mim é muito importante saber que você tá acompanhando esse caso aqui com a gente, se tá sendo legal esse tipo de vídeo para você. Então coloca nos comentários se a gente continua trazendo mais vídeos sobre esse tema que envolve cultura pop no geral, que é música, né? E envolve muitos artistas de Hollywood. A gente continua trazendo para vocês. Tô olhando já os comentários agora, ok? Pra gente é importante. Vamos lá. O processo. Bom, só pra gente se situar, até agora já são 11 processos contra o Diddy acusando ele de conspiração, extorsão, tráfico sexual, transporte para fins de exploração sexual, homicídio, abuso de menores, suborno, tráfico de drogas. Coisa pra caramba, né? E mesmo assim os advogados de defesa declaram que tudo não passa de acusações sem fundamentos e que eles estão trabalhando pra esclarecer tudo, né? Acho que depois dessa sequência de palavras que eu falei aqui, acabou a monetização desse vídeo, mas é o que tá acontecendo. Nos últimos dias a defesa pediu a liberdade do P. Diddy pela terceira vez, mas mais uma vez o pedido foi negado pela justiça e ele segue, né? O Diddy segue preso aguardando o julgamento. Advogados. Um advogado de Hollywood chamado Tony Buzbee, ele disse nessa semana que ele está representando 120 supostas vítimas sexuais do Diddy e que muitas celebridades de Hollywood devem estar de cabelo em pé, perdendo o sono. E sabe o que é mais bizarro nisso? Ele está representando 120 pessoas, gente pra caramba. Só que mais de 3 mil procuraram o escritório dele para processar o Diddy. E ele parou ele em 120, né? Tá bom. De acordo com esse advogado, das 120 pessoas que estão com ele agora para abrir esse processo, 25 delas eram menores de idade quando os supostos crimes aconteceram. E os abusos não foram só nas festas do Diddy, mas também nas audições que o Diddy promovia para lançar novos talentos, né? Aquelas audições, chegava o cara ou sei lá, a celebridade, o moleque chegava lá para ser entrevistado, pra ver se tinha talento ou não, você sabe, né? E o advogado disse também que ele tá com uma coleção imensa de fotos, vídeos e textos pra anexar no processo, cara. É pesado. Ainda de acordo com esse advogado, né, o Tony Buzbee, uma dessas vítimas era uma adolescente de 15 anos que tem uma história perturbadora. Essa história dela vai perturbar geral. Ela contou que na época ela foi levada de avião, né, pra Nova York, pra participar de uma das festas. E lá ela foi drogada e encaminhada para uma sala privada com o P. Diddy. E o advogado ainda contou que essa adolescente, que hoje está uma mulher adulta, ela teria sido drogada com tranquilizante para cavalo. Então ela sofreu abuso do Diddy e dos convidados dele, né? Nas palavras do advogado foi o seguinte, abre aspas. Essa mulher foi estuprada, então outros indivíduos se revezaram para estuprar. Ó, como é que eu fico, cara? É tipo, contar isso pra vocês é difícil. Não é sempre que é tranquilo vir aqui fazer um vídeo, né? Me passa até um mal-estar, cara. Mas vamos continuar, tá? Esse advogado, ele deu uma coletiva de imprensa há poucos dias atrás e ele afirmou que logo mais ele vai levantar uma ação conjunta dessas vítimas contra o Diddy e que tem muita gente famosa envolvida como cúmplice desses crimes. Esse cara, né, o advogado, chegou até a dizer que os nomes envolvidos vão chocar o mundo. Quem que você acha que tá envolvido nisso? E outro advogado chamado Brian Friedman confirmou essa suposição de que o alto escalão de Hollywood, né, o escalão A, tá em pânico agora. Isso inclui artistas, produtores, empresários, executivos, só a nata. Essa galera toda aí. E mais, hein? Ele falou que todo mundo que soube, consentiu ou assistiu a algum ato criminoso nessa história deve se preocupar. E muito. Porque em breve eles vão sentar no banco dos réus. Ele disse isso. Cara,
É o que eu falei no título desse vídeo aqui. Hollywood vai cair, vai sobrar pra geral. E não só pra pessoas, mas também pra bancos, indústrias, farmacêuticas, hotéis. Imagina o que tá acontecendo. Cara, isso vai virar documentário fácil. Tá ficando gigante isso, cara. Começou com um pontinho grande, né? Mas, cara, o olho do furacão era só o P. Diddy. Tá pegando muito mais nos cantos, cara. Usher. O cantor Usher, ele foi um sucesso mundial, né, por muitos anos. E desde criança, que esse era o sonho dele, ele queria realmente ter esse sucesso todo. Com 13 anos, ele já estava na batalha pelo sucesso junto com a mãe dele, que fazia lá o papel de empresária dele também. E aí, depois de muitas dificuldades, eles se depararam com uma oportunidade única. Eles conheceram Puff Daddy. Olha isso. Da onde que vai isso, né? Bom, nessa época, o Diddy gostou do Usher e fez algumas propostas. Primeiro, ele virar tutor legal do Usher, né? Com o argumento de que isso ia facilitar a burocracia dos contatos do Usher. Segundo, ele chamou o Usher para ir pro tal do Flavor Camp. Você já ouviu falar? Bom, o Puff Flavor Camp era tipo um programa de mentoria que os jovens passavam a morar e conviver com o Puff Daddy para aprender sobre música, sobre o mercado, o mundo dos famosos, negócios, por aí vai, ok? Era tipo uma imersão com o Puff Daddy. Você percebe, né, que tava verdadeiro Neverland, né? Bom, era tipo um preparatório em tempo integral e uma fábrica de jovens talentos. Era isso. Mas pra isso, tudo tinha que acontecer ali, junto com o Diddy, 24 horas por dia, na casa dele e sem nenhum parente das crianças. Olha isso, cara. E nisso, a mãe do Usher teria que ficar de fora da jogada. Ela não seria mais a tutora legal do Usher e nem ia mais morar com o filho. Lembrando que o Usher tinha só 13 anos nessa época, ok? Nessa, é claro que a mãe do Usher ficou apreensiva, né? Porra, lógico, tava tudo mudando muito rápido. Ela não conhecia o Puff Daddy direito, quem é esse cara, né? Ela não tinha como confiar no cara, mas ele insistiu e disse que ela precisava confiar nele se quisesse que o filho fosse pra frente e não atrapalhar o sonho do filho. Então ela teve que ceder. É tipo, confia em mim, pica-pau, assina aqui. É isso. Então, o que aconteceu? O Usher foi, sim, morar com o Diddy e nisso ele foi jogado muito cedo no mundo dos excessos de Hollywood. Ele frequentava as festas do Diddy, né? Afinal, o Diddy era o padrinho e mentor dele. E ele viu de tudo. Em 2004, o Usher deu uma entrevista para Rolling Stone e falou que o Diddy apresentou muita coisa diferente para ele. Abre aspas. Um conjunto totalmente diferente de coisas. Sexo especificamente. O sexo é tão forte na indústria, cara. Sempre havia garotas por perto. Você abria uma porta e via alguém fazendo, ou várias pessoas em uma sala tendo uma orgia. Você nunca sabia o que ia acontecer. Além disso, o Usher deu uma entrevista. E tem vídeo disso, inclusive, perguntaram pra ele se ele deixaria o filho dele de 14 anos ir pro Puff Flavor Camp. E ele simplesmente respondeu, de jeito nenhum. O Usher é um dos famosos que só conseguiu a fama por causa do Diddy. E hoje em dia, apesar dele ter se afastado do Diddy, não existe nenhuma confirmação de treta entre os dois, ok? Muito menos nenhum processo, não tem processo. Mas na boa, só o fato dele responder na lata lá que ele não deixaria o filho nas mãos do Diddy, né? Como ele ficou, isso já ligou todos os alertas, concorda? Então, meu filho de jeito nenhum vai lá. Pô, lembra, galera, o Usher tinha 13 anos, ok? Kanye West. Bom, Kanye West foi um amigo do Jay-Z por muito tempo, né? E por isso ele acabou ficando próximo do P. Diddy. Você lembra que o P. Diddy e o Jay-Z são amigos íntimos e sócios? Falei pra vocês nos outros vídeos, né? Pois é, e é por causa disso que quando o Jay-Z começou a trabalhar com Kanye West, ele acabou convivendo também com o P. Diddy. Quase que por osmose, né? Aconteceu normalmente. E tá circulando por aí que o Kanye West chegou a ser obrigado a ir nas free coffs. O tempo passou e hoje em dia o Kanye West não é mais próximo do Jay-Z nem do Diddy. E parece que ele é daqueles rappers que tem jogado os crimes do P. Diddy no meio das músicas como uma forma de denúncia, né? Como os outros que já fizeram. Como a gente viu, por exemplo, com o 50 Cent e o Eminem. Por exemplo, no começo de 2024, o Kanye West lançou uma música chamada Carnival. E eu vou te mostrar a letra, né? Depois eu explico uns contextos. E aí você tira suas próprias conclusões. Abre aspas. Fiz 1 milhão só com as batidas. Eu fui lá e ajudei os amigos a fazerem sucesso. Eu fui lá e atingi todos os meus objetivos. Sim, eu brotei com o Easy e o Dollar Sign. Sou focado nos negócios, só me importo com o meu. Eu brotei na quebrada como se fosse Columbine. Agora eu sou o E. Kelly, vadia. Agora eu sou o Bill Cosby, vadia. Agora eu sou rico como Puff Daddy. Isso é muita grana feita com dinheiro de acusações do Me Too. Acho que já deu pra relacionar muita coisa enquanto eu falava. Quem é o cara que faz milhões com rap, ajuda os amigos a fazerem sucesso e é focado nos negócios? Tudo isso dá match com o Diddy, mas podia ser qualquer outro produtor, certo? Então vamos lá. Ele compara o personagem da música com o Diddy, falando diretamente o nome dele, dizendo que fez muita grana com o dinheiro das acusações do Me Too. Ok, o que é isso, Peter? O Me Too é um movimento de apoio a mulheres que sofreram abuso.
E foi esse tipo de movimento que estimulou outras vítimas do Diddy a se pronunciarem depois que a Cassie Ventura processou ele por agressão. Foi exatamente esse movimento, Me Too. Movimentos como o Me Too. E além disso, ele fala na música que chegou na quebrada como se fosse Columbine. Esse virou o nome de uma tragédia que aconteceu há 25 anos atrás, quando alunos atiradores invadiram uma escola nos Estados Unidos. E sabe quem mais iniciou um tiroteio famoso? O Diddy. E além disso, o Kanye West cita mais duas pessoas na música. O R. Kelly, que foi condenado a mais 30 anos de prisão por tráfico infantil, por pornografia infantil e sequestro, né, que canta I Believe I Can Fly. E o Bill Cosby, né, que foi condenado por agressão sexual. Pesado isso. Mas pra você, a música Carnival tá falando do Diddy ou é só uma grande coincidência? Mas tem mais. O Kanye West deu uma entrevista informal pros paparazzis e ele abriu o jogo sem medo. Ele disse que existe um poder sinistro em Hollywood e eles fazem tudo pra controlar uma pessoa, inclusive matar os familiares dela. Segundo ele, a mãe dele foi sacrificada pra que ele ficasse na linha e não desse problema pra essas pessoas. My mom ain't here. My mama was sacrificed. Nesse vídeo ele também cita uma série de celebridades que já foram controladas e que perderam parentes pra ficarem pianinho, sabe? Pra não falarem nada. E várias dessas celebridades que ele disse estão sendo citadas nessa confusão toda do Diddy. Michael Jordan, what about him? His daddy, right? Bill Cosby, his son, right? Dr. Dre, his son. You're out in Hollywood, a lot of people come up missing. Será mais uma coincidência? Kevin Hart. Esse estava envolvido nas festinhas mais pesadas do Diddy, até porque ele e o Diddy são, tipo, grandes amigos há muito tempo. Eles são amigos há muito tempo, brothers, né? Bom, tem vários vídeos rolando por aí do Kevin Hart nas freak-offs, e um desses vídeos, por exemplo, é dele num banheiro cheio de velas e moças com pouca roupa. Você entendeu? E o grau de doideira é tão grande, galera, que o cabelo de uma moça lá pega fogo e, tipo, e ninguém faz nada, cara. Ninguém desperta senso de urgência pra ajudar ela. Nem as outras pessoas e nem o Hart, nem a pessoa que tá filmando. Só ficam filmando, aí tu fica, caraca, o que tá acontecendo aqui? Porque assim, aparentemente o que tu percebe é que tá todo mundo tão alto, né, tão loucão lá, que tipo, eles começam a rir da situação. É o que acontece, eles começam a rir. Esse é só um dos vídeos do Kevin Hart nas festas do Diddy. E depois que esse assunto todo veio à tona, o Kevin fechou a rede de restaurantes dele e tá vendendo tudo que pode. Tá vendendo tudo. Suspeito, né? Leonardo DiCaprio. Bom, desde que viralizaram as fotos dele nas festas do Diddy, o Leonardo DiCaprio virou tema de especulações. Mas até aí, pô, o DiCaprio só foi flagrado em festas, né? Mas se você parar pra pensar, é difícil você identificar alguma celebridade de Hollywood que não foi numa festa do Diddy nos últimos 30 anos. Tipo, então, assim, entre aspas, é normal uma celebridade ter ido numa festa do Diddy. Só que um complicador dessa situação foi um vídeo que viralizou que o Diddy dizia que o Leonardo DiCaprio era o convidado número 1 dele. Aí pronto, pô. Todo mundo começou a suspeitar do nível de envolvimento do DiCaprio nisso tudo. É porque, pô, ele era o primeiro da lista do Diddy. Até agora, o próprio Leonardo DiCaprio não falou nada sobre esse assunto, né? Como todos os famosos que estão sendo questionados nesse caso. Mas uma fonte próxima a ele deu uma entrevista pro Daily Mail e deu uma versão dele dos fatos. Essa pessoa próxima do Leonardo DiCaprio disse que o Leonardo DiCaprio não tem contato com o Diddy há anos, né? Apesar de ter sido considerado como a pessoa número 1 nas listas de convidados para as festas do Diddy. Então, assim, não tem contato, mas que foi... Ele confirmou, foi considerado assim número 1. Essa pessoa também garantiu que o DiCaprio nunca participou das freak-offs. Abre aspas. Leonardo DiCaprio não tem absolutamente nada a ver com nada disso. Ele foi a algumas de suas festas no início dos anos 2000, mas literalmente todo mundo foi. Não eram aberrações, eram grandes festas em casa. Leo estava no início de sua carreira na época e já tinha ido muito além de suas festas. Ele não tem nada a ver com nada desse mundo, então é ridículo alguém presumir que ele será envolvido nisso com base em algumas fotos granuladas com mais de 20 anos. E assim, por mais que essa pessoa aí esteja defendendo o Leonardo DiCaprio com um incidente, né? O fato é que realmente até agora ele não foi oficialmente citado em nada. E o que apareceu além disso, tipo, é pura especulação, vou deixar claro. Jaguar Wright. Ó, se o Diddy tem pesadelos com uma pessoa, eu aposto que é com a Jaguar Wright. Mas quer saber do que mais? Outros artistas também devem estar tendo os mesmos pesadelos com essa pessoa. Bom, a Jaguar Wright é rapper, né? E faz anos que ela tem essa fama de denunciar podres da indústria da música. Aliás, ela foi uma das primeiras pessoas a ligar o holofote em cima dos crimes do P. Diddy, ok? Muito antes de isso virar assunto mundial. E ela sofreu muito hate por isso, tiraram ela de doida, inclusive. Bom, agora o jogo virou e o mundo inteiro tá prestando atenção no que ela tem a dizer, porque antes ela era doida. Agora faz sentido, né? Igual o Jor-El, né? Por enquanto, galera, a Jaguar jogou no ventilador como é estranho que todo mundo que cruza o caminho do Diddy acaba morto ou sofre um atentado. E tudo é sempre muito conveniente pros negócios do Diddy, tudo. É tipo coincidência que ela tá jogando. E assim, como ela já participou, né, de vários projetos com o Jay-Z, e ela afirma que, de certa forma, ela esteve muito próxima dos absurdos envolvendo o Diddy. Então ela diz que tem até gravações que comprovam as freak-offs.
Então, em outras palavras, ela tá tacando gasolina nessa fogueira. E não é só sobre o Diddy, não. Ela também prometeu que vai expor muita coisa bizarra sobre o Jay-Z e sobre a Beyoncé. E que eles são um casal de monstros. O que ela disse? Olha isso. Ela disse, por exemplo, que vários criminosos como Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, Robert Kelly e o Diddy têm uma coisa em comum. Todos eles tinham relações profissionais e pessoais com Sean Carter. Você sabe quem é o Sean Corey Carter? Você sabe sim. Ele é mais conhecido pelo nome artístico dele. Agora você vai saber. Jay-Z. A Jaguar Wright falou com todas as letras que ela teria 3 das vítimas do Jay-Z e da Beyoncé, e essas pessoas já estão prontas para testemunhar contra os crimes deles. Ela disse também que é muito estranho que a casa tenha caído só pro P. Diddy, porque, segundo ela, ok, galera, o Jay-Z é pior. É pior. Olha que loucura isso. E, cara, olha isso agora que eu vou falar pra vocês. Ela, inclusive, falou com todas as letras que o Jay-Z armou pro Robert Kelly. I believe I can fly. Exato, vou sempre lembrar da música dele, né? O Jay-Z armou pro R. Kelly ser acusado e preso pelos crimes sexuais. E agora ele tá fazendo a mesma coisa com o Diddy. Porque, segundo ela, o Jay-Z joga os passas dele na fogueira pra atenção e só pra eles e ninguém, tipo, chegar no racho dele, sabe? Que seria ele, de fato, o chefão do crime acima de todos. Ele tá nessa pirâmide. E por isso que a Beyoncé seria tudo menos inocente nessa história. Porque, segundo a Jaguar, a Beyoncé não é só a esposa do Jay-Z. E lógico, ela seria então uma cúmplice, porque ela sabe dos crimes e não faz nada. Pra Jaguar, a Beyoncé é parceira de crimes do Jay-Z, ok? Segura essa agora, galera, que essa vai doer. Ela deu exemplos que os dois, né, o casal, Jay-Z e Beyoncé, colocam pessoas inconscientes em aviões da mesma forma que fizeram com a Laia, né? Como fizeram com a Laia. Ah, e você não se ligou? O Diddy é suspeito de ter mandado acabar com a Laia forjando um acidente de avião, beleza? Caramba, cara. Ashton Kutcher. Bom, galera, é mais do que claro pra todo mundo que o Ashton Kutcher e o P. Diddy, eles eram brotheraços há muito tempo. São super parceiros, né? E a fofoca que tá rolando por aí é que depois desse último mês, o Ashton Kutcher tá desesperado. Desesperado. Mas na boa, né, galera? Vamos tirar o pé do acelerador porque isso não passa de especulação da galera. Na real, Ashton Kutcher não tá citado em nenhuma linha do processo contra o P. Diddy. Mas o fato é que a amizade pública entre os dois, né, é sim o calcanhar de Aquiles na reputação dele a partir de agora. Acho que justamente ele tá desesperado por causa disso. Por causa dessa broderagem dos dois. Justin Litovsky. Na semana passada, um cara chamado Justin Litovsky foi mais um cara que foi pra mídia lá contar um suposto caso bizarro envolvendo o Diddy e as festas malucas dele. Então assim, hoje, esse cara, esse Justin, ele tem 30 anos e ele afirma que participou de uma festa do Diddy quando ele tinha 6 anos de idade. Nessa festa ele viu muita coisa que não era pra uma criança ver. Drogas, mulheres seminuas, esse tipo de coisa. Ele deu uma entrevista pro The New York Post, ele contou que não era uma festa branca ou uma free coffee. Ele foi num churrasco da tarde com os pais dele e ele contou detalhes desse dia que ele nunca esqueceu. Abre aspas. Lembro-me de ter muita maconha e um bando de mulheres fazendo topless na piscina e ao redor dela. Eu não sabia se topless era algo bom ou ruim. Olha a inocência da criança, né? Esse churrasco aconteceu no Hotel Hamptons e o pai do Justin era fotógrafo da festa. E tanto esse pai quanto outros pais já declararam que não viram mais nada além disso. E na época eles acharam que era coisa normal do mundo dos famosos. Mas mesmo na época eles se perguntaram como é que ninguém impediu eles de entrar com uma criança na festa, entende? Será que criança nessas festas também era coisa normal? Andares das festas. Galera, essa aqui também é chocante, tá? Uns dias atrás, o humorista Jeff Wittek lançou umas bombas no podcast dele. Nessa onde está todo mundo comentando sobre os free coffees, ele contou o que ele viu quando ele participou de uma festa barra pesada do Diddy. Ele contou nas palavras dele, ok? Olha o que ele falou de uma free coffee de 2010. Abre aspas. Na verdade, eu fui a uma festa sexual do Diddy, um free coffee em Miami, em uma mansão que tinha 8 andares e só aumentava. Quanto mais alto você subia, mais esquisita era a merda. Eu não entendi porque vi sexo ao vivo acontecer naquela noite, e essa foi a primeira vez que eu vi isso acontecer na minha vida. Eu participei? Não, mas fiquei bêbado pra caramba lá e foi uma loucura. Galera, o que eu falei pra vocês, quanto mais a gente procura coisas sobre o P. Diddy, mais bizarrice aparece. Mas vamos lembrar de uma coisa, festa com sacanagem não é crime. Se só tem adultos e todos ali estão de livre, espontânea vontade, tá tudo bem. Cada um faz o que quer, isso não é crime. Agora, o problema grave é quando tem gente forçada a fazer coisas que não quer, ou induzidos a fazer coisas na base da chantagem, ou afetados com substâncias, ou colocar criança ali, enfim, tudo isso é crime, né? E é por isso que a gente tem que ficar esperto e não pode permitir de jeito nenhum que esse tipo de crime aconteça, não pode permitir. E é por isso que eu faço questão de finalizar esses vídeos apontando uma luz para gerar consciência no máximo de pessoas que eu puder. Se esse vídeo vai ser muito visto, que seja vista essa parte também. O crime de violência sexual é muito mais complexo do que você imagina, muito mais. Às vezes a pessoa acha que crime de violência sexual é uma coisa simples.
É considerado violência sexual quando a vítima é obrigada a presenciar, manter ou participar de relação sexual ou mesmo ter um contato físico não desejado. E também a violência sexual induzir alguém a comercializar ou usar a sua sexualidade, como obrigar alguém a se prostituir ou se expor sexualmente na internet, e tudo isso por meio de ameaças, chantagem, suborno ou manipulação. Qualquer pessoa pode e deve denunciar crimes sexuais. Deve. Em caso de flagrante, né, ou que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento, você deve ligar para a polícia no número 190. Faz a sua parte. É anônimo, cara. E para denunciar também de forma anônima alguma coisa que aconteceu, você também pode ligar para o 181. E importante, ok, galera? Nunca deixe de registrar a violência, mesmo que ela tenha sido cometida dentro da família ou por alguma pessoa próxima. A Polícia Civil mantém delegacias especializadas na maioria das cidades, mas qualquer delegacia pode atender vítimas de violência sexual. E o atendimento é imediato. Se for um caso de violência sexual sem ferimentos graves, procure a delegacia da Polícia Civil ou uma delegacia de mulher para registrar o boletim de ocorrência, e lá a vítima pode ser encaminhada para exames e vai receber tratamento se for preciso. Quando for um caso de violência sexual com ferimentos graves, vai direto para a unidade de saúde e lá eles vão atender e depois encaminhar para a delegacia. E se for preciso, o próprio hospital já comunica a Polícia Civil. Galera, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se a gente continua cobrindo esse caso. Tô lendo sempre os comentários. Obrigado por esse vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal. Aliás, tem muita gente se inscrevendo nesse canal por conta desse novo braço de cultura pop do canal, que é a música. Seja bem-vindo, ok? Esse é um canal de cultura pop. A gente fala muito de quadrinhos, super-heróis, cinemas, desenhos animados, séries. É bom demais saber que você tá aqui entrando agora no canal. Seja bem-vindo e eu espero você no próximo vídeo inscrito. Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima.